Olá, começa agora o Informe-se direto dos estúdios da Unisa Digital. Hoje conversaremos sobre ergonomia e para isso contamos com a presença do professor Roger. Roger Valentim Abdala é fisioterapeuta, pós-graduado em fisioterapia do trabalho, mestrando em engenharia de produção e ergonomia, professor de pós-graduação em fisioterapia do trabalho na Unisa e coordenador do curso de tecnologia em segurança no trabalho, ergonomia e meio ambiente da Unisa. Ele também é sócio proprietário da Ergofit, Centro de Fisioterapia, Ergonomia e Saúde, e também ergonomista do Hospital Samaritano, em São Paulo. Acompanhe nossa programação também pela internet www.cnu.org.br/alvivo.asp. Obrigada pela presença, professor. Eu que agradeço, para mim é um prazer estar aqui e falar sobre um tema que ainda muitas pessoas não conhecem profundamente, que é ergonomia. Então, para começar, o que é ergonomia? Para ilustrar essa questão do conhecimento em relação à ergonomia, certa vez eu estava indo fazer um curso e na conversa com o taxista ele perguntou, está indo trabalhar? Eu falei, vou dar uma aula de ergonomia. Aí ele falou, muito difícil economia, né? Eu falei, não é economia, é ergonomia. E comecei a explicar para ele o que seria ergonomia. Em poucas palavras, a ergonomia ela visa adaptar o trabalho às pessoas, independentemente que tipo de pessoa que é, seja uma pessoa alta, baixa, um jovem, um obeso. Então a ergonomia ele tem esse propósito, adaptar o trabalho às pessoas, nunca o contrário, nunca adaptar as pessoas para o trabalho. É o trabalho às pessoas. E isso em todas as áreas? Sim, em todas as áreas. A ergonomia, ela pode atuar em indústrias, em comércio, em serviços, em qualquer tipo de atividade laboral. Por que este termo ergonomia? Como os estudiosos chegaram a essa palavra? Até um pouco difícil, né? Diferente. Eu não vou me atrever a falar o nome da pessoa que utilizou essa palavra, né? Foi um polonês de um nome meio complicado. Ele entendeu que ergon vem de trabalho, né? Um trabalho criativo, prazeroso. Certo. Nomos vem de normas. Então, ergonomia vem das leis do trabalho, né? Um trabalho criativo. Porque também, na Grécia Antiga, a palavra ponos, né? O prefixo ponos também vem de trabalho, mas um trabalho escravo, pobre, não criativo. Então, eles utilizavam duas palavras para o que nós utilizamos trabalho apenas. Né? Então, a ergonomia vem desse leis do trabalho. Entendi. E o que os empregadores deveriam fazer para investir nessa área, né, em prol dos funcionários? A primeira coisa é verificar que existe uma obrigatoriedade. Obrigatório mesmo, em todos os setores. Segundo a NR17, qualquer empresa que tenha em seu quadro de funcionários pessoas trabalhando pelo regime da CLT, precisa fazer uma análise ergonômica do trabalho. E como seria essa análise? Então, essa análise ergonômica do trabalho é um programa que a empresa deve ter para que possa seguir os requisitos dessa norma, que são parâmetros mínimos para que o trabalho seja executado em prol do trabalhador. Então, a primeira coisa que o empregador deve fazer para que realmente invista em ergonomia é, primeiro, saber que é uma obrigatoriedade. Assim como outros programas na empresa, como o PPRA, a CIPA também é um programa que é bem mais difundido do que a ergonomia. Entretanto, a NR17 é muito clara em seu item, que todas as empresas devem ter uma análise ergonômica do trabalho, que, como o próprio nome diz, o trabalho deve ser analisado com foco na ergonomia. E os requisitos, o mínimo que se espera na execução desse trabalho, está nessa norma. Certo. Nós vamos conversar um pouco mais sobre isso logo após os comerciais. Eu estou conversando com o Dr. Roger Abdala sobre ergonomia. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Não saia daí. Em 2010 é o ano do pulmão
E para registrar a importância desta data, a Sociedade Brasileira e a Paulista de Pneumologia e Tisiologia criaram o pulmão gigante. O objetivo é simplesmente comunicar, informar a população sobre o pulmão, sobre as doenças do pulmão e sobre a saúde respiratória. O Parque das Bicicletas foi disponibilizado pelo secretário de Esportes, Walter Feldman, para exposição educativa e realização do tour pelo pulmão. O objetivo dessa exposição, nós tivemos um pulmão gigante com as 7 principais doenças respiratórias, não é simplificar, mas é para esclarecer a população a respeito das diversas doenças. Então, se você vier visitar o pulmão gigante, visitando as 7 salas, vai compreender um pouquinho mais sobre as doenças bastante prevalentes, que são a asma, a DPOC, a tuberculose, o tabagismo, a neoplasia, o câncer de pulmão, a pneumonia e as doenças intersticiais. Foi possível conscientizar a população sobre os cuidados que devem ter com este órgão tão importante. Nossa ideia é esclarecer a população sobre tosse, catarro, chiado, falta de ar, que esses podem ser sintomas e sinais de alguma doença respiratória que deve motivar a pessoa a procurar um médico. Várias dessas doenças têm prevenção, por exemplo, o tabagismo, o cigarro é responsável por várias doenças. Associar atividades físicas com a saúde respiratória e aprender a ter cuidados com este importante órgão do corpo humano é fundamental para evitar inúmeras doenças. Voltamos a conversar sobre ergonomia com o Dr. Roger Abdala. Dr. Roger, a ergonomia, no caso, ela promove a segurança dos funcionários e dos equipamentos em que sentido? Ela contribui muito para a segurança do trabalho. Primeiro porque, ao fazer essa análise ergonômica do trabalho, ao qual nós estamos iniciando nossos comentários no bloco anterior, é verificado quais são os possíveis erros que o trabalhador pode cometer, se ele está em sobrecarga física ou mental de trabalho, se a comunicação entre ele e outro trabalhador é uma comunicação eficaz, entre ele e a máquina, porque existe uma interação também entre máquina e trabalhador. Então, ao se fazer essa pesquisa, essa análise da interação entre o trabalhador e o seu meio de trabalho, o seu posto, suas máquinas, suas ferramentas, seus colegas de trabalho, é possível identificar as possíveis não conformidades que esse trabalho gera e as possibilidades de que esse trabalho gere um acidente. Um acidente pode gerar consequências negativas para o trabalhador, mas também para os equipamentos. Então, a ergonomia é uma das facetas da segurança do trabalho, em que vários profissionais, engenheiros de segurança, fisioterapeutas, enfermeiros do trabalho, técnicos de segurança do trabalho, entre outros, podem estudar esse ambiente e prevenir que não conformidades e consequentes acidentes ocorram durante a execução de uma tarefa. O que a ergonomia tem a ver com a coluna vertebral? É um tema interessante, né? Todas as pessoas gostam dessa questão da prevenção. Um dos tipos de trabalho é o trabalho físico, né? Em que a pessoa precisa dar da sua força física, né? Da sua flexibilidade, movimentação, né? Que é o trabalho físico, para executar a sua tarefa. Algumas vezes, esse trabalhador assume algumas posturas ou executa algumas tarefas que ele é obrigado a fazer, mas que não estão de acordo com os princípios da anatomia e fisiologia humana. Então, se ele pega peso constantemente, se ele pega esse peso do chão, se esse objeto que vai pegar não tem boas pegas, se ele faz isso com muita frequência, ou seja, um trabalho repetitivo, isso tudo pode gerar uma sobrecarga física de trabalho. O uso do computador também. Exatamente. A postura. Exatamente. Vamos supor que a pessoa trabalha o dia inteiro digitando, o dia inteiro precisando olhar documentos e alimentar o sistema que ele trabalha com esse computador. E fica o dia todo sentado. Não alonga, não se levanta, não dá uma caminhada, não vai tomar um cafezinho e se alonga um pouquinho. Acaba que pode gerar alterações
do eixo da coluna, das curvas anatômicas da coluna, que a coluna tem, né? Gerando também problemas. Não é porque a pessoa está na cadeira, entre aspas, ergonomicamente correta. Por que eu digo entre aspas? Porque não existe móvel ergonômico. Por quê? Depende do usuário. Certo. Se a pessoa utiliza daquele móvel durante muito tempo, ou se ele é uma pessoa obesa, ou é um anão, né, ou uma pessoa com deficiência física, uma pessoa cega, talvez aquele móvel isolado que se diz ergonômico, talvez para esse tipo de atividade não seja. Talvez para outra pessoa, outra atividade é. Então não é porque a pessoa está num móvel, digamos assim, que segue os princípios da ergonomia, uma boa mesa, uma boa situação cadeira, computador, e fica lá o tempo todo, que ele vai ser livre de doenças ocupacionais. Por quê? Aí que entra a gestão em ergonomia. Sim. Quanto tempo ele vai ficar digitando, como é que é a iluminação que ele está trabalhando, qual o tipo de tamanho da fonte do documento que ele está se utilizando. 22. Então tem várias outras análises que devem ser levadas em conta para fazer esse tipo de diagnóstico. Não há risco ou há risco de lesões na coluna vertebral. E quais os tipos de ergonomia? Nós temos a ergonomia física, que é essa que cuida das questões do trabalho físico, repetitividade, levantamento e carregamento de peso, né? As questões que vão avaliar a postura, o mobiliário, o ambiente, o tipo de piso, de mobiliário. Nós temos a ergonomia cognitiva, que vai estudar os processos mentais de trabalho, estresse, motivação, depressão no trabalho, entre outras. E nós temos a organizacional, que é a ergonomia que vai avaliar as relações entre chefias e subordinados, a hierarquia de trabalho, tipos de trabalho, se é em célula, equipes de trabalho. Então, tem outras classificações também, mas as três principais são física, cognitiva e organizacional. Eu estou conversando com o Dr. Roger Abdala, fisioterapeuta, sobre ergonomia. Acompanhe nossa programação também pela internet, www.cnu.org.br/alvivo.asp. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos para o último bloco. Não saia daí. Nós somos do Bloco da Mulher Madura. Gostamos de pintura, Costura. Somos linha dura, mas sem perder a compostura. Temos jogo de cintura. Não temos censura, mas homem desprevenido a gente não atura. Nem pra uma aventura. Um cara consciente é tudo que a gente procura. Um homem que esteja à nossa altura. aí esquenta a temperatura. Jura? Use camisinha, é coisa de mulher segura. Sexo não tem idade pra acabar. Proteção também não. 2010 é o ano do pulmão e para registrar a importância desta data, a Sociedade Brasileira e a Paulista de Pneumologia e Tisiologia criaram o Pulmão Gigante. O objetivo é simplesmente comunicar, informar a população sobre o pulmão, sobre as doenças do pulmão e sobre a saúde respiratória. O Parque das Bicicletas foi disponibilizado pelo secretário de Esportes, Walter Feldman, para exposição educativa e realização do tour pelo pulmão. O objetivo dessa exposição, nós tivemos um pulmão gigante com as 7 principais doenças respiratórias, não é simplificar, mas é para esclarecer a população a respeito das diversas doenças. Então, se você vier visitar o pulmão gigante, visitando as 7 salas, vai compreender um pouquinho mais sobre as doenças bastante prevalentes, que são a asma, a DPOC, a tuberculose, o tabagismo, a neoplasia, o câncer de pulmão, a pneumonia e as doenças intersticiais. Foi possível conscientizar a população sobre os cuidados que devem ter com este órgão tão importante. Nossa ideia é esclarecer a população sobre tosse, catarro, chiado, falta de ar, que esses podem ser sintomas e sinais de alguma doença respiratória que deve motivar a pessoa a procurar um médico. Várias dessas doenças têm prevenção, por exemplo, o tabagismo, o cigarro é responsável por várias doenças. Associar atividades físicas com a saúde respiratória e aprender a ter cuidados com este importante órgão do corpo humano é fundamental para evitar inúmeras doenças.
Todo mundo já convidou alguém pra alguma coisa. Às vezes é só pra se aproximar. Aceita essa dança? Ou pra ver os amigos. Você bola a quarta, hein? Às vezes é pra vida toda. Quer casar comigo? Doe sangue e convide alguém a fazer o mesmo. Entre para a corrente sanguínea. Voltamos para o último bloco do nosso bate-papo sobre ergonomia. Acompanhe nossa programação através do site www.cnu.org.br/alvivo.asp. Doutora Abdala, e qual o custo-benefício da implantação desses programas de ergonomia? Como nós falamos no primeiro bloco, a ergonomia é um investimento. Pesquisas realizadas demonstram que para cada dólar, $1 investido em ergonomia, $5 em média são gerados em benefícios, né, em melhoras para o empregador. Puxa. Agora, onde entra a ginástica laboral nessa história toda? Existem muitos trabalhos em que há uma dificuldade considerável em que se deixa esse trabalho com risco zero de qualquer tipo de lesão osteomuscular. A grande maioria, é muito difícil alcançar esse patamar de risco zero. Então, a ginástica laboral, ou cinesioterapia laboral, pode entrar como um facilitador para a redução ou até para a prevenção de doenças ocupacionais. Agora, é muito importante salientar que a ginástica laboral, seja ela corretiva, seja ela compensatória ou de manutenção, porque depende do horário que ela vai ser aplicada, dos objetivos dessa ginástica laboral e para o grupo de trabalhador que vai ser aplicado, é muito importante a gente salientar que a ginástica laboral sozinha não resolve nada. Exemplo, se eu tenho uma situação ruim de trabalho, não adianta o trabalhador executar diariamente 10 ou 15 minutos de ginástica laboral e o empregador achar que só isso é o suficiente para que ele não tenha problemas osteomusculares e doenças ocupacionais relacionadas com o trabalho. Então, a ginástica laboral é como se fosse um EPI. Ajuda, mas o risco está lá. Então, por isso, deve ser feita essa gestão de ergonomia, que nós falamos no bloco anterior, em que, além da intervenção no ambiente de trabalho, também a ginástica laboral pode entrar como um facilitador para a prevenção de doenças ocupacionais. E ela é laboral, o nome é laboral porque é realizada só no ambiente de trabalho? Exatamente. É um nome comercial, né? Poderia ser exercícios do trabalho, cinesioterapia laboral. A ginástica laboral é um nome que virou comercial. Né? Então, as pessoas, e é mais conhecido. É mais conhecido. Então, as pessoas podem fazer atividades físicas no trabalho, de prevenção, reabilitação, e usar esse nome se quiser, porque é comercial. Então, muitos consultores usam, mas não precisa usar esse nome se não quiser. Né? Outro nome, assim, que está se tornando conhecido, LER. LER. Lesões por esforço repetitivo. Exatamente. Nós temos o caso da LER e até da DORT, já vou até já falar, porque é uma dúvida comum. Existe LER, qual a diferença da LER para o DORT? A LER e o DORT, na verdade, não são doenças. O que é isso? Na verdade, é uma categoria de doenças criadas por lei. Então, exemplo, se eu estou com uma lesão no meu manguito rotador, que nome bonito, né? Uma lesão no ombro, num tendão do ombro, né? Um feixe de tendões. Se for comprovado pelo médico do trabalho, um juiz do trabalho, né? Que aquela lesão que eu tenho no meu ombro não foi porque eu jogo tênis, mas porque no meu trabalho eu tenho que apertar um botão lá 10, 15 vezes a cada 30 segundos, se isso for diagnosticado por um médico do trabalho e comprovado isso, essa doença, que é essa lesão do manguito rotador, recebe essa roupagem, digamos assim, essa classificação de DORT, distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Ele substituiu a LER na lei. Antigamente era até chique falar, estou com LER na década de 80. Né? Começou por quê? Antigamente não existia código de barras, década de 80. A gente depositava um cheque e só caía 10 horas da manhã do dia seguinte, né, no quinto dia útil. Por quê? Os caras ficavam lá digitando título por título. Então foi uma demanda do Sindicato dos Bancários aqui de São Paulo, e em que houve a criação até da NR17. Então, como virou um boom essa LER, e a natureza, trabalho repetitivo,
muito restrita, eles mudaram a lei, né, aboliram a LER e criaram o DORT. Entretanto, alguns autores ainda utilizam-se LER/DORT. Alguns autores ainda defendem que a LER pode ser um trabalho repetitivo executado em casa, por exemplo. Mas, na verdade, não é uma doença. É uma classificação de uma doença. E no caso, essas doenças, entre aspas, seriam bursite, tendinite, ou não? Sim, é por aí, né? Exatamente. Se for relacionado ao trabalho. Sim. Se eu tenho uma epicondilite lateral no meu cotovelo direito e for comprovado que é do meu trabalho, surgiu por causa que meu trabalho gerou isso, pode receber essa classificação dessa epicondilite ser uma DORT. Agora, como eu falei, se é porque eu nado, jogo futebol e tenho essa doença, a doença é a mesma, mas não é DORT, não é LER. E são as mais comuns, né? Tendinite, bursite... tudo que termina com it é inflamação. Então, bursite, tendinite, faceite é uma inflamação de alguma estrutura muscular, osteomuscular. Né? Então, geralmente são tendões, que é a terminação de um músculo onde se insere no osso, onde fica inflamado. Se a pessoa não tratar disso, né, aí vem a questão, tem tratamento? Se a pessoa não tratar disso, pode gerar problemas muito maiores, até a pessoa ter que fazer cirurgia, ficar imobilizado. E essa é uma questão interessante. Algumas pessoas acham que a LER/DORT, vou usar essa nomenclatura aqui, não tem cura. Não tem se está no estágio avançado, estágio 4, por exemplo, em que já está ossificado o tendão, já virou até um osso. Mas aí a pessoa já sofreu bastante. Já sofreu bastante, mas muitas não falam que está com dor no trabalho por medo de perder o emprego. Então, a pessoa trabalha, aperta aquele botão duro, pesado, mas não vou falar que senão ele me manda para a rua. Se eu for no médico lá, ele me manda para a rua. Quando ele vai falar, já está avançado. E aí vai ficar afastado, encostado. O que acontece? Custo para a empresa. Tem que treinar uma pessoa nova, deslocar uma pessoa experiente para treinar essa pessoa. E pagar aquela que está afastada. Então, esse tipo de gestão por pressão é pior para a empresa. Se a empresa tiver uma liberdade em que o trabalhador possa falar, doutor, médico do trabalho, doutor, estou com lesão aqui, vamos lá então, vou lá com o técnico de segurança, o engenheiro de segurança, verifica que é um problema simples, resolve, nenhuma outra pessoa vai ter esse problema similar. Se tem essa gestão por pressão, a pessoa é afastada, o problema não é resolvido, outra pessoa futuramente pode também ter a mesma doença, e vira uma bola de neve. Então, você mencionou o uso daqueles que levantam peso e tal, e as pessoas são mais, entendem mais dessa parte. Eu queria que você desse algumas recomendações gerais para quem usa computadores o dia inteiro. Certo. Então, em relação ao computador, a gente usa em casa também, né? Nós usamos no trabalho, chega em casa, o que vai fazer? Vai ler os e-mails. Então, a gente fica praticamente o dia inteiro na frente do computador. É muito importante que você possa, ao trabalhar com o computador, estar numa postura simétrica. Coluna ereta, bumbum para trás, bem encostado no assento da cadeira. Então você se ajeita, verifica se o bumbum está bem encostado. Abaixa o braço, verifica uma linha imaginária do cotovelo para a mesa. Se eu fizer isso aqui, meu cotovelo ele fica numa linha que eu posso apoiar meus antebraços na cadeira? Não, fica para baixo do tampo da mesa. Então levanta a cadeira. É mais fácil ter regulagem na cadeira do que na mesa. É difícil ter uma mesa com regulagem. Então você ajeita a cadeira para que você possa ter uma linha imaginária passando sobre a mesa. Tela do computador. Os olhos também imaginam uma linha imaginária na parte mais superior do monitor do computador. Para que você não fique assim, nem assim. Trabalhando. Então, uma linha imaginária... Mesmo nível. Exatamente. Uma dificuldade para quem usa aqueles óculos bifocais. É um pouco mais complicado. Se bem é coisa mais antiga, né? Hoje em dia tem mais tecnologia multifocal, etc, né? Ah, mas, professor Roger, eu sou baixinho, meu pé fica voando. Põe lá um suporte para os pés. Seus pés devem estar bem apoiados também no chão. Então, os mais baixinhos sofrem, porque a mesa tem uma altura básica, 75 centímetros mais ou menos, e os pés ficam voando. Põe apoio para os pés. Trabalhou uma hora, levanta, toma água, olha para o horizonte, dá uma alongada. Então, essas recomendações, na verdade, são indicações gerais. Eu tenho que ir lá no posto e verificar, né, cada situação. Borda deve ser borda arredondada para facilitar a circulação sanguínea. Essa borda de 90 graus não é legal,
porque ela estrangula os nervos. Então tem uma série de situações, cores, também o tipo de material. É muito legal colocar aquele vidro, naquele tampa de vidro, mas não é legal, causa reflexo, é frio. Então tem outros itens que devem ser levados em consideração. Iluminação, onde estão as luminárias, a janela. Então tem várias recomendações. Nossa, tem tudo a ver, né? Tem muita coisa, né? Então não dá para falar nessa entrevista. Mas depois no final eu posso deixar um e-mail para quem quiser mais informações. Pode até então falar. O e-mail é roger@ergofit.net. Quem quiser visitar o site www.ergofit.net. Tá aí na tela. Nós estamos encerrando e eu gostaria que você dissesse o que a Unisa tem a oferecer à comunidade nessa área de segurança do trabalho. Nós temos um curso chamado Curso de Tecnologia em Segurança do Trabalho. É uma graduação de nível superior de 2 anos e meio, em que a pessoa vai aprender desde primeiros socorros até essas normas que eu estou comentando, NR17, dentre outras, biossegurança, trabalho em altura. Então é um curso superior, uma graduação de nível superior, 2 anos e meio, de tecnologia. Além disso, nós estamos abrindo, já está aberta, 2 pós-graduações de segurança do trabalho e meio ambiente, que vai fazer quem for fazer essa pós-graduação, vai fazer um estudo da